Prezados e prezadas, muito boa tarde. Estou aqui de novo e dessa vez eu vou fazer um boletim opinativo. Meu objetivo é trazer para vocês as minhas opiniões e o que eu penso sobre o assunto do vídeo de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre o Lula ter ganho a eleição foi bom para ele ou não? Esse é o meu grande questionamento. Isso é apenas um artigo de opinião, né? Claro que nós vamos trazer fatos e a realidade para embasar essa minha opinião, mas é apenas uma opinião, não é uma previsão do futuro e eu posso estar completamente enganado. Bom, então vamos começar. Desde que o Lula ganhou a eleição, na verdade até um pouco antes dele ganhar ali no segundo turno, eu começava a me questionar se a vitória dele seria positiva ou não, né? Até o primeiro turno eu não me questionava disso, mas depois que eu vi a configuração do Congresso bem mais à direita, principalmente o Senado Federal muito mais conservador, eu passei a me questionar. O Lula ganhar a eleição foi bom para ele? O Lula, apesar de inúmeras críticas e problemas atrelados à corrupção, tem um legado muito grande, principalmente entre as pessoas mais pobres e de baixa renda, que é onde ele pontua mais, né? E essa imagem, ela corre o risco agora, no meu interpretar, de começar a sofrer danos, né? Não só com as pessoas mais pobres, mas com todas as outras pessoas. O Lula se elegeu através de uma base ampla, de uma frente ampla, de grupamentos gigantes de políticos, que muitos deles nem gostavam necessariamente do Lula, mas apoiaram ele de maneira crítica, porque estavam em oposição ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então é importante a gente notar que não foi só o Lula que ganhou a eleição, não foi o PT que ganhou essa eleição. Quem ganhou essa eleição foi o anti-bolsonarismo, e mesmo assim por uma margem muito pequena, muito pequena. O único candidato no país apto a ganhar do Bolsonaro era o Lula, o único. E olha a margem que ficou, menos de 2 pontos percentuais. Então era muito apertado, era muito difícil para o Lula conseguir de fato essa vitória, mas conseguiu. Bom para ele ou não? Então assim, por que eu acho que isso é ruim para o Lula? O primeiro ponto negativo é, boa parte das propostas do Lula vão ser meramente econômicas. Elas não vão ter impacto relevante e não vão saciar os grupos que dão maior base de apoio a ele, que são os grupos de esquerda, não os de centro. Os de centro vão votar às vezes sim, às vezes não, podem elogiar, mas também podem criticar, né? Lembrando que o Arthur Lira é de centro. Então, assim, esses grupos de esquerda, que são os que mais se alinham com o presidente Lula, eles vão demonstrar um apoio fixo, eterno e acrítico, ou eles vão começar a questionar as políticas do presidente Lula? Esse é o problema. Porque o Lula, sem uma base de governo forte, sem uma esquerda forte no Congresso, vai ter que caminhar muito ao centro para aprovar propostas. Então, assim, políticas ao centro não agradam a extrema esquerda, assim como também políticas ao centro não agradam a extrema direita. Eles veem isso como mais do mesmo, como establishment, como um meio termo que potencialmente não vai mudar nada ou vai ser até prejudicial. Então, muitos analistas já falam que movimentos como MST, CUT vão passar por crises existenciais, porque elas vão ver o presidente Lula ainda mais ao centro. Assim, o Lula vem caminhando cada vez mais ao centro desde a primeira eleição lá no fim da ditadura em 89 até hoje. É um movimento que o Lula vem cada vez mais ao centro, porque o país está cada vez mais à direita, né? Desde que o Lula assumiu. Né? Desde que o Lula, na verdade, é conhecido publicamente. E desde que ele assumiu, esse movimento continua. Em 2002, 2006, 2010, 2014, né, com Dilma. E agora, em 2022, o Lula mais à direita do que nunca. Claro, ele não é de direita, né? Mas ele teve que se movimentar mais à direita do que nunca para conseguir fazer frente ao Bolsonaro e mesmo assim ganhar com uma margem muito apertada. Você tem vários economistas, como Pedro Malan, entre outros, apoiando o Lula no segundo turno, e são pessoas de centro-direita. Então a frente dele é muito ampla, ele vai ter que agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? É claro, certos pontos agradam os dois, né? Ou pelo menos já eram subentendidos que iriam acontecer, como o fim do teto de gastos, né? Com a PEC do teto de gastos foi aprovado no governo Temer, com o fim do teto de gastos, então o governo teria mais flexibilidade no orçamento para gastar mais se necessário. Qual é o problema disso? Ele precisa passar uma nova âncora fiscal. Se não, a insegurança fiscal vai causar graves problemas econômicos, aumento do dólar, pressão inflacionária, dificuldade na balança comercial. Na verdade, isso pode começar causando até problemas políticos, porque certos países e instituições atreladas ao neoliberalismo, como a FMI, Banco Mundial, a OCDE, podem começar a criticar uma postura do Brasil mais intervencionista, podem se posicionar contra essa intervenção
do Estado na economia, né? Principalmente na questão fiscal, insegurança de investimentos. Então, assim, se o Lula fizer isso errado, ele está mexendo ali no ninho de vespas, né? Então, assim, se ele errar, pode ter problemas de fato muito relevantes, não catastróficos ao ponto de Venezuela, né? Improvável, Argentina, a economia do Brasil é muito mais sólida, muito mais complexa, e dentro dos mercados emergentes, hoje o Brasil é provavelmente o melhor deles, dentre os significativos, levando em consideração a China, cada vez mais afastada do Ocidente, a Rússia completamente isolada do mercado ocidental. O Brasil se tornou uma grande opção, né? Porque o Brasil, na verdade, é o único país que geopoliticamente se posicionou contra a invasão da Rússia à Ucrânia, ainda que de maneira sutil, né? Não foi muito enfático nessa posição contrária, tecnicamente o Brasil é contra. Então isso auxiliou o Brasil nessas questões econômicas, o posicionamento do Brasil. Então, assim, o Lula vai ter que se preparar muito para aprovar essas medidas. Ele vai ter que conversar muito com o Congresso, muito com o economista, e apesar do ministro da Economia, que a gente falou no último vídeo, potencialmente sendo político, ainda assim ele vai ter que se adaptar muito, né? Ele vai ter que continuar esse caminho ao centro, fazer políticas que vão se aliar muitas das vezes à centro-direita para conseguir passar no Congresso, para conseguir manter a estabilidade econômica. Ele não pode jogar tudo isso no vento, né? Não tem como jogar tudo isso no vento. Ele precisa ter estabilidade para ter governabilidade. A economia é o principal balanço quando se fala de eleição. Então, assim, uma economia ruim não elege um presidente, não elege um governador. Uma economia boa elege e reelege. Foi assim que o Lula se reelegeu durante... o PT foi se reelegendo, porque a economia estava boa. Quando a economia começou a ficar ruim, o PT morreu, né? Foi derrotado pelo Bolsonaro. O Haddad foi derrotado pelo Bolsonaro nas urnas de 2018. Outro resultado dessa eleição, que muito provavelmente vai perdurar até 2026, é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo saiu dessa eleição mais fortalecido do que enfraquecido. Apesar do presidente Bolsonaro ter perdido a eleição, o bolsonarismo como movimento político, ainda mais depois das vitórias no Legislativo no primeiro turno e nos governos estaduais no primeiro e no segundo turno, se demonstra extremamente sólido. Um movimento sólido e em ascensão, né? Não se esqueça, o presidente Bolsonaro, apesar de todas as críticas, de todo o trabalho contrário da oposição, de todo o trabalho contrário de parte da mídia, que realmente se opõe diretamente ao governo Bolsonaro, ele ainda assim conseguiu aumentar o número de votos em relação ao ano anterior, né, à eleição anterior. Então, o bolsonarismo se fortaleceu nessa eleição, ele sai como o maior movimento político. E o lulismo e o petismo se demonstram menores do que o bolsonarismo, porque se fossem tão grandes quanto, o Lula não precisaria caminhar tanto ao centro para conseguir voto. Isso mostra que realmente o Lula está precisando abrir o leque e unir toda uma frente para peitar só o bolsonarismo, mostrando que para 2026, principalmente se o Bolsonaro conseguir criar um partido dele, o impacto e a relevância dos movimentos bolsonaristas na sociedade vão ser muito, muito grandes. Então, isso vai ser avaliado não só pelo Lula e pela equipe do PT, mas também vai ser avaliado por pessoas do Congresso. O Valdemar Costa Neto, por exemplo, presidente do PL. Eu vou rachar com os bolsonaristas aqui do PL e quicar 40% do partido, né? Vou chutar 40% do partido fora, porque eles vão ser contra a governabilidade. Tá, peraí, em 2026 você vai ficar como? O PL vai morrer em 2026? O PP vai morrer? Os republicanos? São partidos que cresceram. O PP reduziu, é fato, mas é porque também teve muita migração de candidato. Mas o Centrão, de maneira geral, ali cresceu, não porque mais deputados do Centrão, de centro, foram eleitos, mas porque o bolsonarismo se estabeleceu ali dentro também. Então, assim, é importante que esses movimentos de centro prestem atenção nisso. Eles não podem sair chutando o bolsonarismo assim, senão em 2026 eles vão estar com os dias contados. Então, a situação para o governo Lula é bem difícil, principalmente no Senado, que é muito conservador, está cada vez mais conservador. Por Lula aprovar qualquer proposta de emenda à Constituição no Senado, ele vai ter que negociar com pessoas que estão lá na direita. Então é muito difícil de qualquer coisa muito relevante, principalmente dentro da pauta mais polêmica ou de costumes da esquerda, tenda a influenciar, né, tenda a ter relevância no Congresso. Outro ponto relevante que a gente tem que lembrar é o STF, né? O Lula vai nomear 2 ministros para o STF. Não esqueçamos disso, para substituir Ricardo Lewandowski e Dilma. Aí as pessoas falam, vão ser mais 2. Só que vão ser mais 2 que vão substituir ministros que já foram indicados pelo PT. Então, assim, o Lewandowski foi indicado pelo próprio Lula e a Rosa Weber pela Dilma Rousseff. Então, assim, são ministros do STF que já estão alinhados ali à pauta ideológica desse grupo, né? Eles já têm uma ideologia pautada.
Eu não gosto de ficar fingindo que ministro do STF não tem ideologia. Isso é mentira. Né? Nos Estados Unidos, pelo menos, eles têm essa cara de pau de falar esse ministro é conservador e esse é liberal. Aqui a gente fica com essa historinha de não, eles são imparciais. Não são imparciais. Eles têm ideologia, eles têm crenças políticas, todo mundo tem. Então eles também têm. Então Rosa Weber e Lewandowski, que são ministros alinhados à linha ideológica de esquerda. Significa que eles vão concordar em tudo com Lula? Não. O Lewandowski era ministro do STF quando o Lula foi impeachado. E ele fez o quê? Nada. Né? Pelo contrário, não fez nada. O STF, inúmeros ministros, que quase em toda a sua maioria haviam sido também indicados pelo PT, se demonstraram neutros à situação ali, né? Falaram, o Congresso que decide, não tem nada a ver com a gente, lavaram suas mãos. Então, assim, é importante a gente lembrar desse fato durante o impeachment, mas ainda assim, essas nomeações para o STF não tendem a mudar muito o espectro ideológico da corte, vai se manter de maneira estável. Outro ponto que eu acho relevante ressaltar é o seguinte, o Lula tem 76 anos, na eleição de 2026 ele vai ter 80. Ele falou que não vai tentar se reeleger, então tentar se reeleger já ficaria feio para o Lula, né? Porque é feio um presidente que fala que não vai se reeleger tentar se reeleger. A mesma coisa do Dória, que foi eleito prefeito no primeiro turno, aí para governador teve muitos problemas em bater o Márcio França, que era muito menos popular do que ele, porque ele mentiu, porque o Dória mentiu, e ficou nítido. Então se o Lula mentir assim, vai ficar feio e vai ficar difícil para ele se reeleger. Então acho que ele não vai tentar. Primeiro porque é feio mentir, né? A gente sabe que é feio mentir. E segundo, porque ele vai estar muito velho. Ele vai ter 80 anos, cara. 80 anos ser presidente da República, transitar com o Congresso é muito complicado para ele. É muito complicado para ele. E o Lula já tem um histórico de saúde muito ruim. Ele teve câncer, né? O Lula era fumante, principalmente na época da ditadura. A gente lembra dele chegar para discursar fumando cigarro, jogava o cigarro fora e discursava. Então assim, o Lula perdeu uma esposa. A situação da saúde psicológica, né, mental, o Lula foi preso, não é boa, né? O Lula não é só uma pessoa de idade, porque tem muitas pessoas de idade que têm uma condição física muito boa, mas o Lula é uma pessoa de idade que passou por muitos problemas na vida dele, né? Então, assim, é complicado pro Lula tentar de novo se reeleger, não só pela questão da mentira, mas também pela questão da idade, é um fator que a gente não pode deixar de tornar relevante. O próprio Ciro Gomes questionou a fraqueza do Lula no debate e a impossibilidade dele combater a direita, a extrema-direita do Bolsonaro. Então, assim, isso é verdade. O Lula vai ficar mais velho e vai ficar mais difícil para ele se candidatar ou impactar campanhas de aliado. Então, ele vai ter que indicar um substituto. Quem vai ser? O Haddad? Aí fica complicado. Esse é o problema. O caminho para 2026 já está se desenhando contra o PT. Quem que vai ser o indicado? Né? Claro que eles podem fomentar o nome nos próximos 4 anos. Mas é muito difícil. Eles vão indicar quem? O Alckmin? Né? O Alckmin teria a possibilidade, só que é zero carisma, né? Alckmin zero carisma. Então, assim, é muito complicado para o Partido dos Trabalhadores, que sempre gosta de ser protagonista, sempre gosta de lançar o seu próprio candidato, escolher um candidato relevante que possa, de fato, peitar o bolsonarismo em 2026. Enquanto que o Bolsonaro tem substitutos à altura, principalmente Tarcísio, eleito governador agora no segundo turno por São Paulo, com uma altíssima expectativa em cima do trabalho dele. Ele foi, e eu falo isso sem dúvidas nenhuma, o melhor ministro do governo Bolsonaro, o melhor de todos. O cara tirou leite de pedra com as obras que ele fez. Apesar de muita gente criticando, colocou o exército, não sei o que, para construir. Mas foi eficiente e construiu muito mais do que muita gente construiu no mesmo período dele. Então o Tarcísio foi muito bom como ministro do governo Bolsonaro. Agora ganhou o governo do estado de São Paulo e tende a se popularizar. Quem ganha o governo do estado de São Paulo geralmente se populariza para o país. Outro candidato que poderia tentar se lançar é o Romeu Zema, que se reelegeu em primeiro turno no governo de Minas Gerais. Só que o Zema é do Novo. O Novo é um partido menos popular, com menos dinheiro, apesar dele ter muito dinheiro, né, de membros terem muito dinheiro, o partido em si não tem tanto dinheiro assim. Então, e o Zema vai ter que entrar ali num nicho ideológico entre o petismo e o bolsonarismo, que é muito complicado para ele, né? Porque ele declarou apoio ao presidente Bolsonaro agora, aí ele vai ter que declarar talvez o que? Uma oposição eleitoral, difícil para o Zema se candidatar à presidência, né? A gente vai ter que olhar, ele pode até se candidatar, mas acho complicado para ele conseguir números relevantes a ponto de disputar um segundo turno, um provável segundo turno, né? Já que as eleições brasileiras geralmente vão para o segundo turno há muito tempo. Então é isso, essa é a análise, essa é a minha opinião, na verdade, não é uma análise, é a minha opinião se de fato o Lula ganhar a eleição foi bom ou não para ele. Eu acho que, na verdade, não chega a ser necessariamente ruim, mas é só um atraso, entende? Ele só atrasou um governo ainda mais bolsonarista, com um Congresso ainda mais à direita, ainda mais Bolsonaro, né? Ou seja, Bolsonaro com menos problemas de governabilidade,
indicando ministros, passando o PEC para alterar o número de ministros da corte, alterar a idade, para indicar ainda mais, para ter maioria na Suprema Corte. Então, assim, eu pessoalmente acredito que a vitória do Lula não foi necessariamente uma derrota, né? Mas apenas um atraso. Vão ser só 4 anos que não vão mudar muita coisa, vão ser 4 anos um pouco mais do mesmo, né? O Lula vai surfar um pouco na onda econômica positiva do Bolsonaro, porque foi criada uma onda econômica positiva, apesar dos problemas do ano que vem, de maneira geral, o desemprego está caindo, a inflação tentando sob controle. E aí a gente vai ver, né? Vamos aguardar para ver se essa minha opinião vai se consolidar ou se eu vou estar errado. Se eu estiver errado, eu volto aqui e falo. Um grande abraço, obrigado por você que assistiu e valeu!